de alguém, até porque a Bíblia diz, não matarás, aleluia. A Bíblia fala para não matar. Por que eu vou matar alguém? Eu não dei vida para ninguém, por que eu tenho que tirar? Glória a Deus. E até quem faz isso tem que tomar cuidado. Se já fez, medita na palavra e para com isso. Porque Caim, ele matou o seu próprio irmão, e ele que falou para Deus: há de ser que por onde eu passar me perseguirão e me matarão. Aí Deus colocou um sinal em Caim e falou: todo aquele que tocar em Caim, Caim será castigado 7 vezes, será castigado 70 vezes 7. Pare para imaginar, pare para pensar que você vai ter que prestar conta diante de Deus dos seus atos aqui na face da terra, aleluia. Mas há esperança para você nesta manhã. Há esperança. E esperança é Jesus, aleluia. Esta palavra é uma palavra transformadora. Essa palavra é uma palavra que muda o caráter do homem, que muda o caráter da mulher. Glória a Deus. Ela fica depositada dentro do nosso coração, e aí nós conseguimos ter domínio próprio. Glória a Deus. Por quê? Quando você faz isso, você já não vive mais segundo a carne, você tem domínio do céu na tua vida. Porque a Bíblia fala que a mente do crente é a mente de Cristo, aleluia. E o Senhor Jesus, ele nunca pecou. O Senhor Jesus, ele nunca fez maldade para ninguém, aleluia. Mas ele tem tanto amor pelo ser humano, que ele entregou a sua própria vida, aleluia, para salvar todo aquele que nele crê. O povo até comemora o dia da morte de Jesus. O povo comemora, hoje é a paixão de Cristo. O povo faz isso, faz até uma imagem, coloca ali uma coroa de espinho na imagem, coloca uma cruz na imagem, Jesus na cruz. Mas Jesus não está na cruz mais, ele já ressuscitou, está ao lado do Pai, aleluia. Mas Jesus não fez isso só para nós ficar comemorando, não. Não, ele não fez para isso. Ele morreu no meu lugar. Quem tinha que morrer na cruz era eu. Quem tinha que levar aquela coroa na cabeça era eu, era você. Nós tínhamos que sofrer as consequências e não ter salvação, aleluia. Mas a Bíblia fala que Jesus ofereceu-se a si mesmo para purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras, aleluia. No livro de João, capítulo 10, capítulo 10, verso 9, Jesus falou: eu sou a porta. Você quer entrar para uma vida do reino de Deus para você? Aleluia. Você quer entrar para o reino de Deus? Ainda aqui nessa vida, você está aqui, andando no meio do pessoal aí, certo? Você quer entrar para o reino de Deus? É agora que você entra. Não é depois que morre, não, viu? Muita gente pensa que ele depois que morre, aí faz um trabalho e a pessoa entra para o reino do céu. Não é assim, não. O reino do céu você entra agora. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Ele falou que você tem que orar: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Quer dizer, o reino de Deus é para vir na tua vida agora, não é depois de morto, não. Você tem que fazer é agora. Porque se você fazer o que Jesus está pedindo, porque muitos falam: não, eu já tenho Jesus, mas fazer o que Jesus está pedindo ele não quer fazer. Jesus falou no livro de Marcos, capítulo 16, a partir do 15, ele falou: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Aleluia. Tá vendo? Tem que fazer isso. Não tem como. Se você está estudando na escola, o professor passa a matéria para você: ó, se é para você fazer essa matemática, essa conta aqui, ó, essa conta aqui de vezes. Aí você fala, você vai para casa com a sua matéria, mas você volta com outro tipo de conta e vai para lá para a professora aprovar. Ela fala: não, mas não é essa conta que eu te passei, eu passei a conta de vezes. Você entendeu? Aqui tá, Jesus está falando claramente, ó, falou para os discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Tá vendo? Isso é muita coisa. Não é preciso ser só um ladrão, não é preciso ser só um assassino, não é preciso ser só uma prostituta, não é preciso ser só um abusador, um estuprador. Não, é só não crer no unigênito do Pai, que é Jesus, e não ser batizado. Jesus falou: será condenado. Aleluia.
Porque Jesus lá no livro de João, capítulo 16, capítulo 3, a partir do verso 17, Jesus falou assim, ó, o Filho, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. O mundo que ele está falando não é a terra, não, gente. Está falando de vocês, está falando de mim, de nós. Ele falou, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, aleluia. Então o objetivo de Jesus é salvar. No livro de Lucas, capítulo 19, verso 10, ele falou, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todos nós nos perdemos lá no Éden, porque pecou. O Adão pecou, como o irmão falou no começo. Ele pecou, foi tirado de dentro do jardim no Éden, porque estava em pecado. Não podia permanecer naquele jardim, porque tinha um caminho que levava para a árvore da vida. Aleluia. Ele não podia comer daquele fruto, nem ele ia viver eternamente, mesmo em pecado. E não é dessa forma. Era preciso alguém entregar a sua própria vida, derramar um sangue puro, precioso. Esse alguém tinha que ser puro. Adão não era puro, Eva também não, porque pecaram. Aleluia. E quando foram tirados para fora, Deus deu a sentença para a serpente: maldita és tu entre todas as animais do campo, qual será a tua comida durante a tua vida? E disse para a mulher: você vai ter dor quando for dar à luz a filho, serão multiplicadas suas dores. E falou para Adão: do suor do teu rosto viverás e morrerás. Está vendo? Ele não era para morrer. Não, ele não era para morrer. Mas hoje é ordenança, tem que morrer. Um dia nós vamos descer para a sepultura. Se Jesus não voltar logo, muitos de nós vamos partir para a sepultura, para o pó da terra. Mas acabou? Não. Como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Esse Jesus que nós estamos pregando essa manhã aqui, no livro de João capítulo 2, 1 João capítulo 2, ele está dizendo: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Está vendo? Jesus está pedindo para não viver em pecado. Aí ele disse: mas se pecar, temos um advogado para com Deus o Pai, Jesus Cristo o justo. Está vendo? Quem pode perdoar pecado se não Jesus? Só Jesus. E ainda para perdoar pecado ele tinha que ser justo, e ele é justo. Ó, Jesus Cristo justo, ele pode perdoar os teus pecados se você se arrepender. Mas Jesus, ele falou, tem uma parte da Bíblia que fala assim, ó: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Você tem que crer no Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, a palavra de Deus. Você tem que dizer: eu aceito a Jesus como meu único, suficiente Salvador da minha alma nesta manhã, e eu quero ser batizado nas águas como Jesus pediu. Você fazendo isso, aí você tem o perdão dos seus pecados. E aí começa a transformação pelo poder da palavra na tua vida. Aleluia. Aquele que matava não mata mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que prostituía não prostitui mais. Aquele que era idólatra não é idólatra mais. Entendeu? Aquele que era feiticeiro não é mais feiticeiro. Porque a Bíblia fala que ficarão de fora os cães e os feiticeiros. Não é um cachorro não normal que nós temos. Está falando de pessoas que fazem obra de cão, porque deixa as coisas santas para comer as coisas terríveis das obras das trevas. Mas nesta manhã você pode ser participante do alimento celestial, que é a palavra de Deus, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador da tua alma. Eu deixo esta palavra e que você a receba com muito amor no teu coração. Porque Jesus falou que o semeador saiu a semear, e nós somos semeador da palavra. E ele falou que ele jogou a semente. O semeador só jogou, naquela época jogava. Caiu na beira do caminho, caiu em boa terra e deu fruto de 30, 60, 100. E caiu também no meio dos espinhos. Nasceu, mas logo foi sufocado e acabou. Caiu no meio da pedra, nasceu também. É o que acontece agora de manhã, nós estamos pregando. Tem semente, essa semente ela pode cair em boa terra, e talvez uma alma aceite a Jesus como Salvador nesta manhã. Ou se não for nesta manhã, qualquer dia, se Deus lhe der a oportunidade. Porque a oportunidade é agora. Daqui a pouco nós não sabemos se eu tenho oportunidade ou se você tem oportunidade. Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus. Como eu citei, Romanos capítulo 8, verso 2.
A lei do Espírito de vida. A tua vida, a nossa vida, está debaixo de uma lei, para nos livrar de outra lei, que é a lei do pecado e da morte. Aleluia. Tem uma lei, até do pecado tem lei. Jesus não vai pegar a alma que está debaixo do pecado, se não se arrepender, porque ela está debaixo de uma lei, e Ele respeita a lei, não pertence a Ele. Agora, se você entregar a tua vida para Jesus, está debaixo da lei do Espírito de vida. Amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois seu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi muitos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordens às estrelas e o mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Oh, aleluia! Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Aleluia! Louvado seja Deus.
A vontade de Deus, em nome de Jesus. Obrigado. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Jesus Cristo continue abençoando a sua vida tremendamente. Esse é o servo de Deus, né? Porque o servo de Deus, irmão, quando ele se encontra junto, ele não tem vergonha para nada, não. Ele louva, adora o Senhor verdadeiramente. Que Deus abençoe continuamente. Meu Salvador, madeiros lavrado com prego cravado, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas deu dor de graça, morrendo na cruz por ti e por mim. Foi feito assim com o meu Salvador, madeiros lavrado com prego cravado, pesada ficou. Foi feito assim com o meu Salvador, madeiros lavrado com prego cravado,
Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Solução em vez de paz, e a fome se espalhar entre os pequenos. O que será da terra se nós somos racionais? A esperança é Jesus, Ele em breve virá. A promessa é real, já se vê o final. Ele um dia falou, todo olho verá. Não adianta insistir, toda dor vai ter fim e o amor reinará. A esperança é Jesus, Ele em breve virá. A promessa é real, já se vê o final. Ele um dia falou, todo olho verá. Não adianta insistir, toda dor vai ter fim e o amor reinará. Quantos homens não se entendem com palavras, e a guerra é solução em vez de paz, e a fome se espalhar entre os pequenos. O que será da terra se nós somos racionais? A esperança é Jesus, Ele em breve virá. A promessa é real, já se vê um final. Ele um dia falou, todo olho verá. Não adianta insistir, toda dor vai ter fim e o amor reinará. A esperança é Jesus, Ele em breve virá. A promessa é real, já se vê o final. Ele um dia falou, todo olho verá. Não adianta insistir, toda dor vai ter fim e o amor reinará. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que Deus os abençoe a cada um que estão nos ouvindo, né? Que Deus os abençoe. Eu desejo aí, estamos chegando aí, querido, o Natal. O Natal onde a nossa igreja não comemora assim o Natal, né? Mas sim comemora o ano, porque a Bíblia não tem escrito quando foi o dia nem a hora que Jesus nasceu, mas nós comemoramos sim, né? Nós agradecemos, um tema assim, agradecendo a Deus por mais um dia, por mais um ano que Deus Ele tem nos propositado, nos dado saúde, cuidado da
nossa família, um amor, uma reunião entre família. Sim, nós podemos comemorar sim, mas nós sabemos, amigo, que Natal é festa pagã, não é coisa de crente, né? Mas vai ali o Papai Noel, o homem que nunca existiu, né? Esse é mais comercial, mas aí é a parte. Mas eu quero dizer que muito faz esses atos esquecendo de Jesus. Jesus quem deu a vida por nós, mas quem ganha o presente, quem que é seu Noé, né? Não é verdade? Ah, seu Noé deu um presente para fulano, seu Noé deu um presente para... Meus queridos irmãos, na Bíblia está escrito também que os mentirosos não herdam os reinos de Deus. Se eu vou comprar um presente para minha criança no comércio e mando para minha casa dizendo que é Papai Noel, então eu estou mentindo. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Está lá em Apocalipse capítulo 23, o versículo 15 em diante, também está em Gálatas, capítulo 5:19 em diante. Quiser conferir lá, pode conferir, tá bom? Nós não passamos por cima da verdade, porque a verdade é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Agradecemos todos os queridos amigos e irmãos, né, que estão aí nos ouvindo diante dessa feira. Nós agradecemos, né, e desejamos que Deus proposite no seu coração um dia melhor. Quer dizer, dia melhor aqui na terra não temos, mas temos uma preparação para a vida de Jesus. Que o Espírito Santo toque no seu coração e você veja o trabalhar do Espírito Santo e aceite o Deus todo e o Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Aí sim vai ter uns dias no futuro melhor que é o reino de Deus. Que Deus abençoe a todos. Eu quero orar por vocês. Pai eterno, meu querido Deus, por esse momento, meu Deus, eu oro, Pai, por todos que estão nos ouvindo, aqueles que estão com o coração aberto, Pai, em nome de Jesus, para ouvir a Tua palavra, para propositar, meu Deus, porque o Senhor é fiel e verdadeiro. Foi o Senhor quem deu a sua vida na cruz do Calvário por cada um desses, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, porque somos os pequenos servos de Deus, levando, semeando essa palavra, como foi pregado já hoje. O semeador saiu para semear, caiu em uma terra deu 30,